Essas últimas semanas, eu liguei para muitas pessoas e conversei com muitas pessoas. Muitas. A frase que eu mais ouvi, irmãos, é: eu não tenho tempo. A frase que eu mais ouvi: eu não tenho tempo. Eu convidava os irmãos, Deus tem um propósito para a sua vida. É pregar o Evangelho. Você já é um bom crente, você já é líder, você trabalha na igreja, você já oferta, já dizima, já envia missionários. Mas Deus quer mais de você. Deus quer que você se comprometa com vidas. E nessas semanas eu lembrei de dois personagens que não tinham tempo. Um personagem era um jovem rico. Teve o privilégio, irmãos, de ter um encontro pessoal com Jesus. Que privilégio esse jovem rico teve, de ter um encontro pessoal com Jesus vivo, em carne e osso. E ali Jesus fala para ele, dialoga com ele, e Jesus o ama. E Jesus começa a conversar com ele. Aquele jovem diz: mestre, como eu posso morar no seu reino, viver no seu reino? E Jesus fala: seja obediente. E aquele jovem diz: mas eu obedeço todos os mandamentos, todos. E Jesus fala: então, vai, vende tudo o que você tem, doa aos pobres e me segue. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Aquele jovem se espanta, fica mudo, não vende tudo que tem, não segue Jesus. Jesus segue o seu caminho, continuando a fazer o seu trabalho. Aquele jovem achou que podia usar o seu tempo para viver aquilo que ele queria viver, a sua religiosidade. Outro personagem tão importante para a nossa fé é o grande apóstolo Paulo, que não nasceu apóstolo Paulo, ele nasceu Saulo, em Roma, criado com Gamaliel, educado, um religioso acima da média, conhecia a Torá mais do que qualquer um. Saulo amava a Deus e vivia para Deus, mas de uma forma que não agradava a Deus. Era um religioso que ainda não tinha a presença do Espírito Santo em seu coração. Mas algo extraordinário aconteceu na vida de Saulo. No momento que ele estava caminhando para perseguir e matar cristãos, ali Jesus, ressurreto, aparece no caminho de Damasco para aquele Saulo, jovem Saulo, forte Saulo. E ali a vida do Saulo é transformada. Esse Saulo passa alguns anos, aproximadamente 3 anos, relendo as Escrituras Sagradas, mas agora com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando ele volta sabendo que não tinha tanto tempo para viver aqui e fazer tudo o que deveria fazer. E aproveitou cada segundo da sua vida para viver para Cristo, para sofrer por Cristo, para morrer por Ele. Nada mais importava ao apóstolo Paulo a não ser viver e morrer pelo Evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Um pouquinho da fé de Paulo, o que Paulo fez e como viveu. Nós vamos ler Atos 20, ao não todos os versículos, de 18 a 27, intercalado, não vamos ler todos. Eu queria que colocasse na tela Atos 20, 18 a 27. Nós vamos trabalhar alguns versículos onde esse grande homem de Deus, transformado, entendeu que realmente não tinha tempo para viver para si, como nós não temos tempo para viver para nós. Precisamos viver o pouco tempo que nós temos para o Senhor. Atos 20, a partir do versículo 18, eu vou ler aqui. Quando chegaram, ele lhe disse:
Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês? Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Versículo 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. 26. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Vamos orar. Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza nestes minutos que temos. Que a tua palavra viva e eficaz possa fazer morada em nosso coração. Que cada versículo seja explicado e seja entendido, para que haja um movimento da tua igreja, em nome de Jesus, para entregar a própria vida, para pregar o Evangelho, dia e noite, enquanto temos tempo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém para levar as ofertas que ele havia prometido. Mas ele para o barco, a porta ali, e vai instruir os líderes da igreja. E Paulo nós vamos iniciar tratando aqui do versículo 18, quando o apóstolo Paulo fala para os líderes da igreja. Não está falando para ímpios, está falando para crentes em Jesus. Diz assim o versículo 18: quando chegaram ali no porto, ele, apóstolo Paulo, lhes disse, Paulo falando de si: vocês sabem, líderes da igreja, como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo aqui, irmãos, ele está falando como Deus falou lá em Malaquias 3:10. Irmãos, fazei prova de mim. Olhe tudo que eu falei para vocês, o tempo que eu estive com vocês. Olhe tudo que eu fiz por vocês, o tempo que eu estive com vocês. Olhe o quanto eu me sacrifiquei e me dediquei a vocês, enquanto eu estive com vocês. Olhe o quanto eu fui leve, não fui pesado a vocês, enquanto eu tive tempo com vocês. Paulo está dizendo que todo crente deve dizer: eis, olha para mim, que você verá Jesus. Isso todo crente deve dizer e afirmar. Esse é o grande, irmãos, grande desafio de todo crente, afirmar para os seus familiares: ei, olha para mim, você está vendo Jesus. Afirmar para os seus parentes e amigos: ei, olha para mim que você verá Jesus. Afirmar para os seus conhecidos, colegas de trabalho: ei, olhe para mim. Se você olhar para mim, para o que eu falo, como eu vivo, tudo que faço, você verá Jesus em mim. Este é o maior desafio nosso, viver uma vida na igreja de santidade, mas viver uma vida lá fora de santidade. Porque Paulo vivia, antes de ter um encontro pessoal com Cristo, uma vida de religioso, mas não de santidade. Eu e você temos que viver aqui na igreja, na comunhão com os irmãos, em santidade. Os irmãos têm que ver Cristo em mim e eu tenho que ver Cristo em vocês. Mas lá na sociedade, no dia a dia, aqueles que convivem com cada um de nós têm que olhar para nós e não ter a menor dúvida de quem sou eu, de quem é você. Este é filho de Deus, este parece com Jesus. É isto que o apóstolo Paulo fala para os líderes. E se eu creio e prego, eu preciso viver tudo aquilo que prego. Se eu creio
e se eu prego que Jesus transforma vidas, a minha vida deve ser a primeira a ser transformada ao ponto da sociedade a qual eu vivo perceber essa transformação, refletir essa transformação, ser uma imagem e semelhança de Jesus é o que eu e que cada crente deve ser. E se isso não estiver acontecendo, algo errado está acontecendo na minha vida ou na vida do crente, ou na sua vida. A santificação do crente se faz através, irmãos, da leitura diária da palavra. Crente que não busca o Senhor, não busca ouvir a palavra de Deus, esse crente vai esfriar e vai se contaminar e se parecer mais com o mundo do que o próprio Messias, com o próprio Jesus. Eu só posso parecer com Jesus se eu conhecer profundamente Jesus, se eu conviver e me relacionar com Ele todos os dias. E para eu me relacionar e conhecer Jesus, eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso orar todos os dias. Fui visitar com Alex Fófano, falei agora há pouco, uma jovem senhora, acamada com sua família. Nós pregamos o Evangelho e eu falei para ela, irmã, se a senhora quer conhecer Jesus, saber quem Ele é, leia Mateus, Marcos, Lucas e João intensamente. Ela não pode ler sozinha, ela precisa da ajuda da filha e da ajudadora. Eu falei para elas, leia para sua mãe, leia todos os dias que vocês terão encontro com Cristo, conhecerão verdadeiramente quem é o Jesus. É impossível, quando nós estamos na presença de Deus, orando e lendo as Escrituras, Deus não falar conosco. Só o crente santificado compreende o seu propósito de viver, irmãos. O religioso não consegue compreender qual é a razão da vida. E quando o crente não conhece qual é a razão do seu viver, esse crente permanece ansioso, olhando para o futuro, achando que consegue resolver e não resolverá. Vai haver ansiedade profunda, estresse, taquicardia, medo, pavor, pânico, ansiedade, crise de pânico, porque está tentando resolver as questões da vida que não te pertence, porque você já está salvo, e sua vida pertence a Jesus com a força do braço, ao invés de descansar no Senhor. Se o crente santificado compreende o seu propósito de viver, que é glorificar a Deus em tudo que tenho. O crente glorifica a Deus em tudo que tem, das coisas mais simples às mais complexas. A de que parece tem menos valor das coisas mais valorosas. Tudo que você tem, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus com tudo que faz, em todo o tempo. O crente que é santificado, ele tem um desejo no coração de pregar o Evangelho, irmãos. Só o crente santificado tem o desejo de pregar o Evangelho. O crente que não tem buscado ao Senhor todos os dias, o crente que não sabe qual é o propósito de viver, e nós estamos apresentando para vocês, já mais de uma semana, para vocês, nós como igreja, começamos a interceder por vidas. Esse deve ser o propósito da vida do crente, viver e morrer por Cristo, buscando usar tudo que você tem, tudo que você é, para pregar o Evangelho. Mas eu preciso estar santificado. Porque se eu não estudo a palavra todos os dias, se eu não tenho comunhão com Cristo, não tenho comunhão com a minha igreja, eu vou viver as coisas deste mundo, e as coisas deste mundo vão se tornar a minha vida, e muitas vezes a minha divindade. A palavra é boa, irmãos. Pregar o Evangelho é fundamental, pregar com a palavra todos os dias ao seu amigo, parente, vizinho, colega de trabalho. A palavra convence. Mas o que arrasta a multidão é o seu exemplo. Não adianta o crente, isso que o apóstolo Paulo está falando, olha para mim. Paulo pregava o Evangelho, mas o que arrastava as multidões com ele era o seu exemplo. Ele refletia Cristo Jesus. A palavra tem que estar em seus lábios, mas o exemplo, refletir Jesus, tem que estar nos seus atos, dia e noite. No oculto ou na claridade, na igreja com os irmãos ou no dia a dia da sociedade, que é o grande desafio que nós temos. O versículo 19, Paulo continua ali, diz assim: servia o Senhor com toda a humildade, servia o Senhor com lágrimas,
Servia ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Irmãos, é uma grande ilusão aquele que procura uma igreja, procura o evangelho, achar que não vai mais chorar. É uma grande ilusão aquele que procura o evangelho, procura Jesus e acha que não vai ter mais dificuldades e lutas na vida. Te digo uma coisa, o apóstolo Paulo era mais santificado do que todos nós aqui, isso não tem a menor dúvida. Sendo apóstolo Paulo quem era? Tão chegado a Deus, tão íntimo de Deus, com tanta profundidade em sua teologia e vida em Cristo Jesus. Ele declara, serviu o Senhor com toda humildade, com lágrimas. Seria muito melhor para nós se o texto falasse, servir ao Senhor com toda humildade e com muitas alegrias, mas não é isso que Paulo fala. Porque a vida do apóstolo Paulo, quando ele entendeu que ele tinha pouquíssimo tempo para pregar o evangelho a tantos lugares, a tantas pessoas, a tantas famílias que precisavam de Jesus, e não tinha tanto tempo assim para fazer isso, ele não se importou com absolutamente nada, nem mesmo com as lágrimas. O ministério do apóstolo Paulo é muito semelhante ao ministério de Jesus. Teve lágrimas, muitas lágrimas. Aqui eu quero enfatizar algo importante. O apóstolo Paulo fala que serviu com lágrimas, ele fala também que serviu com toda humildade. Algo extraordinário aconteceu através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele inverte a pirâmide social, irmãos. Na pirâmide social, o maior é servido pelos menores. É só você ver os governos, as empresas e todos os grupos sociais que existem. O maior, o que está no topo da pirâmide, é servido pelos menores. Mas Jesus, ele inverte esses valores humanos e coloca um valor espiritual. Ele que está no pico da pirâmide, no topo da pirâmide, porque ele é o Filho do Deus vivo, encarnado, ele desce para o topo da pirâmide, inverte, ele passa a servir a cada um de nós. Jesus nasceu para servir a nós. Jesus nasceu para morrer por nós. Jesus nasceu para sofrer por você, pela igreja dele. Inversão de valores. Cristo está dizendo o que Paulo está falando. Cristo humilhou-se a si mesmo. Cristo, o Filho de Deus vivo, humilhou-se a si mesmo por sua causa, por você, sem que você merecesse. Humilhai-vos. Eu estava aqui na sexta-feira, ministra Angélica, dando aula para um jovem adolescente, um jovem nosso, pianista, eu esqueço o nome dele. E eu, quando cheguei, atrapalhei o ensaio deles e falei, rapaz, valoriza, isso vale ouro, valoriza, seja humilde e agradeça a Deus pelo privilégio de ter uma professora com o Rubi, que é a ministra Angélica. Poucos têm esse privilégio. Nós só valorizamos as coisas quando nós nos tornamos humildes, irmãos. Quando o nosso coração não é humilde, nós achamos que é obrigação daqueles que fazem coisas. Sabe carona repetida que se torna obrigação? Você deu a carona uma vez, duas vezes, mas aquele que recebeu a carona acha que virou obrigação, e no dia que você não dá carona, ele fica chateado com você. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Paulo, ainda no versículo 19, diz, servia ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado. Sabe crente que não é provado nunca? É crente que não reflete Jesus. É crente que no trabalho é agente secreto. Ninguém sabe que é crente. É crente que não testemunha. É crente que não prega o evangelho. É crente que ri das piadas. É crente que está no mundo e vivendo as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo é membro de uma igreja. É crente que Deus diz que é morno. E é uma tragédia isso. Porque o morno é pior do que o frio. O frio pode ser alcançado pelo evangelho. E esse é o nosso propósito. Orar por essas vidas que estão condenadas ao inferno, clamar por elas para que o Espírito Santo quebrante o coração e ali o evangelho entre. Mas o crente, acostumado com igreja, desde pequeno, recebeu bênçãos a vida inteira. Este crente morno que não ora, que não lê a Bíblia,
que nem sabe se é salvo, nem tem convicção disso, este crente não será provado. Sabe por quê? Porque esse crente não vai viver a vida do evangelho. Ele vai ser um mundano que tem carteirinha de igreja. Mas o crente, como o apóstolo Paulo, que vive pelo evangelho, irmãos, esse vai passar por provações. Será provado no trabalho, será provado na família, será provado na parentela. Esposa que tem marido ímpio será provada. Se for uma crente fiel, será provada. Marido que tem esposa ímpia será provado. Filhos que os pais são ímpios será provado dentro de casa. Profissionais que são fiéis a Deus, que não faz nada de errado nos contratos, que não embute nada nos contratos, será provado. Porque muitas vezes não vai bater a meta, não vai bater a cota, será ameaçado de ser mandado embora. É o preço que nós pagamos, sermos provados, severamente provados pelas conspirações dos judeus. Paulo estava sendo severamente provado, inclusive, por pessoas do convívio religioso. Em alguns momentos da nossa vida, Deus permite, irmãos, que nós sejamos provados dentro da igreja, por irmãos da igreja, por líderes da igreja, por crentes que se levantam contra você, contra mim. Deus permite, irmãos, para testar a nossa fé, para nos fazer resilientes, nos fortalecer, ver o nível de humildade que você está. Quando você muitas vezes é humilhado, ofendido, injustiçado, dentro da igreja, como o apóstolo Paulo estava aqui, era pelos judeus religiosos. Se você vai partir para cima, se você vai usar as forças das armas humanas, ou se você vai se prostrar diante de Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Estou sendo perseguido dentro da sua casa. Estou sendo injustiçado dentro da tua casa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não é oração de Davi, queima o irmão ou o inimigo, não. Tem misericórdia deste irmão, que tem falado de mim, tem se levantado contra mim. Deus, eu não sei o que fiz, mas se fiz, põe no meu coração o que é, para que eu vá até Ele e peça perdão. Mas se nada fiz, Senhor, me justifica pela Tua graça e me dá condições, ó Deus, de continuar sendo fiel a Ti, mesmo sendo provado dentro da sua casa. Paulo estava sendo provado pelos judeus. Lágrimas corriam de seus olhos. Quando nos colocamos, irmão, na posição de cumprir as ordens de Jesus, nós somos provados. Quando decidimos obedecer a Deus, somos provados. Mas é importante lembrar que só passa na prova quem faz prova. Se você não tiver provação na sua vida, como você saberá se será provado? Se Deus não trazer para mim ou para você provações, como eu vou criar resistência, força muscular e espiritual para conseguir ir para o outro nível, irmãos? Se ficar sempre daquele nível, nós não vamos conseguir receber de Deus coisas mais ousadas a fazer. Você está sendo provado para ser aprovado e receber de Deus mais missão, mais difícil. Por isso que Deus vai trazendo para nós provas em provas. Você passa por essa prova, cria uma resiliência, uma experiência para testemunhar, e aí vem um irmão com o mesmo sofrimento que você sabe o que falar, porque você já passou. Já passei por isso, eu sei o que é, irmã. Ajoelha no teu quarto, faz jejum, busca o Senhor, lê a Bíblia, seja fiel, prega o Evangelho, e que o mais Ele fará sobre a tua vida, e você vai vencer. Porque a nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades que entram na vida de pessoas para elas, permissão de Deus. Principados e potestades, com a permissão de Deus, entra na mente e no coração de pessoas para te afrontar, para te perseguir, com a permissão de Deus, para que você seja forte, para que você possa ter experiências com Deus de milagre em milagre. E estes e estas que te afrontam, Paulo nunca, você vê no texto, ele amaldiçoando, ele sempre os abençoa. Abençoe aqueles que te perseguem.
Permanece firme no propósito, pregando o evangelho, intercedendo por estas vidas que Deus entregou para você. No final, irmão, de tudo, cada um terá o seu galardão e a sua recompensa. Deus está olhando para você. Cada detalhe Ele está olhando para você, e para mim, e para a igreja. Haverá um dia, irmãos, que Ele vai cobrar de nós. Por isso que esse mês nós estamos, e vamos continuar falando, todos os anos, da responsabilidade que você tem sobre a vida daqueles que estão condenados ao inferno. Não é obrigação do presidente dessa igreja levar salvação a essas pessoas. Não é obrigação dos pastores desta igreja levar salvação aos seus amigos e parentes. Não é obrigação do ministério de louvor converter. Não é obrigação da denominação converter seus amigos e parentes, vizinhos. Não é nossa. É a minha obrigação levar o evangelho para a minha casa. É a minha obrigação levar o evangelho para os meus parentes. É a minha obrigação interceder pelos meus vizinhos, bons ou maus. É a minha obrigação interceder pelo Zé da padaria, que eu conheço, converso com ele todos os dias, sei que não tem Jesus, eu tenho que ter misericórdia, graça, misericórdia sobre estas pessoas. Você, como igreja, tem que ter graça e misericórdia sobre as pessoas que você tem convivido todos os dias. Não será fácil, você será provado, mas aprovado. Não é possível ser usado por Deus sem ser forjado pelo próprio Deus, moldado pelo próprio Deus, amassado pelo próprio Deus, para Ele criar em você, não a forma que você quer, não a forma que eu quero, mas a forma que Ele quer, para a honra e glória dEle. O apóstolo Paulo fala de sua missão recebida do próprio Jesus. Mateus 28:19 diz a missão, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O apóstolo Paulo recebeu isso de Jesus e cumpriu todos os dias de sua vida. Quantas vezes nós, como igreja de Cristo, desde que nos convertermos, irmãos, aqueles que são filhos de crentes, desde pequenos ouvimos isso, e muitas vezes não somos despertados para pregar o evangelho. Estamos preocupados conosco. Irmãos, quando nós paramos para falar sobre 5 minutos de interceder por vidas, nós sabemos que a grande maioria de nós, quando para interceder, é pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ambições e vontades. E quase todos os nossos pedidos têm a ver com coisas terrenas, coisas temporais, que vão passar breve. A igreja precisa reaprender a voltar ao princípio, que é viver uma vida clamando por salvação. Irmãos, imagina, faz uma conta. Nós temos 3.000 membros, vou eliminar aqui 1.000, contando crianças, enfim, 1.000. 2.000 membros ativos nesta igreja. Todos os dias, cada um desses 2.000 membros, clamando todos os dias com fé, irmãos, por 5 vidas que hoje estão condenadas ao inferno, mas que a nossa oração é para arrancá-los do inferno e trazer salvação. São 10.000 vidas em nossas mãos. Sabe qual é a crise? A crise é que quando você vê, e vocês todos nós conhecemos, outras matrizes de fé, eles têm uma fé abundante, irmãos. Quando você vê outras matrizes que pegam um bonequinho, espeta ali um alfinete para trazer maldição para o indivíduo que está a quilômetros de distância, ele tem fé no coração, e se esta pessoa não estiver Cristo, esta pessoa será atingida. E o crente não acredita, muitas vezes, que de onde você está, 1 minuto apenas, irmãos, você intercedendo por 5 vidas, muitas vezes não se atenta que o poder e a glória de Deus está em você, e através de você visita o coração, a mente desse indivíduo, para transformar para a honra e glória de Deus. Isso é fé, irmãos. Eu não posso viver uma vida sem crer que a minha oração por um indivíduo, aonde ele estiver, o Espírito Santo não o visita. Quantas vezes, irmãos, às vezes eu falo alguma coisa que depois vem a reflexão, não era para ter falado isso para o irmão.
Às vezes no gabinete eu sou duro demais, eu falo, meu Deus, não era para ter falado tão duro assim. Sabe o que eu faço, irmão? Pela fé, Deus tem misericórdia de mim. Visita agora esse irmão. Eu fui duro demais com ele ou com ela. Podia ter sido mais doce, mas eu sou meio tosco mesmo, né? Desajeitado nas palavras. Eu clamo ao Senhor com fé e creio que Deus visita a mente e o coração deste irmão. E ali faz um conserto. Isso é fé, irmãos. Se você não crer, se a igreja não crer, que você intercede, Deus visita a mente e o coração, o que mais nós vamos crer, irmãos? A minha transformação de vida e a sua transformação de vida não foi porque eu quis ou você quis. Foi porque o Espírito Santo transformou a sua mente a favor de Cristo. Transformou a minha mente a favor de Cristo. Alguém interviu espiritualmente por cada um de nós. E nós precisamos gerar essa fé no coração, entendendo que quando eu invisto, nós vamos investir em 10.000 vidas. Pastor Carlos, é um número absurdo, né, pastor? 10.000 vidas. 10.000 vidas. Irmãos, se eu não crer, se nós não crermos que vai haver salvação, irmãos, quantos serão salvos se você realmente entender que todos os dias, Moshe, todos os dias, eu vou clamar por estas vidas e Deus vai trazer salvação. Esta igreja não vai ter banco, não vai ter espaço, irmãos. Nós vamos ter que ir lá para o Butiá, construir uma grande catedral. Isso é possível pela fé, mas fé em ação, vivendo, sofrendo, com lágrimas, perseguido, como o apóstolo Paulo. Paulo fala de sua missão. Essa ordem é para mim, irmãos. Essa ordem é para você. É para todo crente, crente novo convertido, ou crente velho, não de idade, mas que já conhece Jesus e vive na obra há muitos anos. Paulo continua no versículo 20, dizendo assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Hugo, se você puder colocar os versículos, você vai abençoar a igreja. Versículo 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes a vida inteira do apóstolo Paulo, irmãos. O estilo de vida de apóstolo Paulo era viver a vida inteira para pregar o evangelho. Tudo que era proveitoso, só pregou escritura, irmãos. Mas ensinei-lhe tudo publicamente. Paulo falava às multidões nas praças, irmãos. Mas tinha um foco também. No finalzinho do texto ali, que está escrito o quê? Publicamente e... Onde, irmãos? Fala alto aí. Na tua casa, irmãos. A tua casa, irmão. A tua casa é um campo missionário. Deus está chamando você, irmão, para abrir a sua casa, para ser um campo missionário. Se o Espírito Santo de Deus fala com você, não negue o Espírito. Ai de mim, ai de nós. Quando o Espírito Santo fala nitidamente, a sua casa é minha. A sua casa me pertence. Seu sofá me pertence. Sua sala me pertence. Sua varanda me pertence. Tudo pertence ao Senhor, irmãos. Para de vaidade. Vai sentar no meu sofá novo? Vai sentar no seu sofá novo. Vai sentar no meu sofá velho? Vai sentar no seu sofá velho. É um campo missionário. É para pregar o evangelho. É para glorificar a Deus. Na varanda, na sala, no corredor, Deus está te chamando para abrir a sua casa, porque o evangelho iniciou-se de casa em casa. Haverá um dia onde este templo, os templos não existirão, mas as casas permanecerão abertas para pregar o evangelho. Vocês acham que a perseguição vai demorar um século, irmãos? É só olhar o que está acontecendo. Breve, seremos proibidos de pregar, transmitir no YouTube, mas nossas casas permanecerão abertas. Deus está nos ensinando já, irmãos. É agora que é hora de eu aprender a abrir minha casa, frequentar um PGM, pregando o evangelho e multiplicando de casa em casa, porque pode haver tempo breve
de nós não podermos estar aqui reunidos, mas não deixaremos de glorificar a Deus, porque nós estaremos de casa em casa, como o apóstolo Paulo. Paulo pregou a todos, sem distinção. Interceda, irmãos, e pregue para os amigos. Interceda primeiro e pregue para os amigos. Mas interceda também pelos inimigos. É tão difícil, né? Aquela pessoa que você lembra e te faz tanto mal, ou te fez tanto mal. Você tem que interceder para que Deus a abençoe e traga salvação para o perverso. Esse é o Evangelho. Porque você diante de Deus é perverso. Eu diante de Deus sou um perverso. Somos arrependidos e confessos. Se não fosse o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida, Deus olharia para nós e veriam só perversidade. A diferença é que nós salvos, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja. Mas nós fomos salvos em meio à perversidade e à maldade do homem. Portanto, invista tempo sim para orar pelos seus parentes e amigos. Mas separe pelo menos 1 dos 5 para clamar por salvação, por este perverso que vive ou convive com você e que você conhece. Porque o apóstolo Paulo, quando nós lemos as Escrituras aqui no Novo Testamento, eu não vejo nenhum homem mais perverso do que o apóstolo Paulo antes de conhecer Cristo. Mas Deus gosta dos perversos também e usa-os poderosamente quando eles recebem Cristo como único e suficiente Salvador. Assim como o apóstolo Paulo, de perverso, se tornou um homem santo de Deus, viveu e morreu por ele. O grande apóstolo Paulo nos fala sobre seus valores, irmãos. No versículo 24, diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Mateus 6,21 nos ensina, irmãos, onde está o seu tesouro, está o seu... Onde está o seu tesouro, está o seu coração. O tesouro do apóstolo Paulo estava em Jesus. O tesouro de apóstolo Paulo estava em pregar Jesus. O tesouro de apóstolo Paulo estava a sofrer por Jesus, viver por Jesus, morrer por Jesus. Ali estava o coração do apóstolo Paulo. Onde está o seu coração, irmão? Nos seus negócios, nos lucros, nos seus estudos, seus filhos, seu casamento, os netos. Onde está o seu coração? Onde estiver o seu coração, para você saber onde está o seu coração, é só você calcular quanto tempo você gasta na sua mente durante o dia, pensando no que você pensa. É ali que está o seu coração. Se você passa o dia inteiro, irmãos, pensando em tudo, menos na obra de pregar o Evangelho, significa que você precisa de santificação. Sem ela você não verá Deus, irmãos. Significa que lá onde você tem investido o seu tempo, ou gastado o seu tempo pensando, se não é Jesus, ali é o seu tesouro. E muitas vezes pode ser uma idolatria. Onde está o seu coração? O que me parece é que Paulo sabe que Deus há de cobrar resultados a cada um de nós das vidas que Ele nos entregou. E o próprio Deus avaliará quais foram os resultados. Que isso, pastor? Veja a parábola dos talentos. Deus está entregando para vocês nesse tempo 5 vidas, para vocês intercederem todos os dias. Uma coisa é ser inocente, irmãos, e nunca ter ouvido falar, se é que nunca ouviu falar sobre isso. Outra coisa, depois que você recebe a palavra e a missão, deixou de ser inocente. Significa que Deus vai cobrar de cada um de nós essas vidas. Você sabe quem são essas 5 vidas. Você sabe onde elas estão. Você sabe o que elas fazem.
Você sabe que estão condenadas ao inferno. Responsabilidade sua. E haverá um dia que Deus vai me cobrar o que eu fiz com essas 5 vidas. Quanto tempo eu investi da minha vida para orar, interceder e clamar por estas vidas. Deus vai cobrar de você, igreja. Quanto tempo você investiu para os seus negócios, para os seus estudos, para os seus títulos, para os seus filhos, família, casamento, passeio, compras, vendas, sucesso neste mundo. E quanto tempo você investiu para clamar por essas 5 vidas. Você será cobrado. E a parábola dos talentos diz que aquele que traz resultado, Deus dá mais. Deus dá mais. Ora por mais 5. Ora por mais 10 enquanto viver. Eu vou te usar poderosamente. O que eu sei, irmãos, é que quando nós somos usados por Deus, independente de ter ou não aquilo que nós desejamos no Cronos, nesse tempo, nessa vida, tendo ou não, Deus nos dá um presente muito especial para esse tempo enquanto vivermos. Ele traz paz. Paz que só Cristo pode entregar. Entende isso? Paz. Seu parente está doente, acamado, com laudo de término, Deus traz paz. Você está sendo perseguido pelo emprego e será mandado embora injustamente, Deus te traz paz. Você está sofrendo com seu marido e com seus filhos, Deus te traz paz. Você está com outro tipo de perseguição e sofrimento, Deus te traz paz. Se trouxe paz, o apóstolo Paulo trará para você, se você buscar ao Senhor todos os dias, se comprometer com a sua missão de interceder todos os dias e pregar o Evangelho, não importará o que vai acontecer com a sua vida. Os valores do apóstolo Paulo não estavam em sua vida, mas estava no reino, e por o valor do Paulo estar no reino, ele não se preocupava com as prisões, com os açoites, com as injustiças, com os espancamentos e com a prisão e até a sentença de morte. Porque o coração dele não estava nesse mundo. Sabe por que você anda preocupado? Porque o seu coração está nesse mundo ainda. Porque talvez você não esteja cumprindo verdadeiramente aquilo para qual você foi chamado. Viver por Jesus, pregar o Evangelho, clamar e interceder por salvação de vidas. Portanto, versículo 26... eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo entendeu, irmãos, perfeitamente a questão do time, a questão do cronos, a questão do tempo. Paulo entende que não teria muito tempo para fazer a vontade de Deus, por isso que ele correu como um atleta, para pregar o Evangelho o quanto antes, porque o dia dele estava contado. A notícia que eu te trago, irmão, que o seu tempo está contado. Está contado. Sabe o que mais me chama a atenção? O que mais me chama a atenção e me choca é que Deus entregou para os crentes, para a igreja, uma experiência única nesse tempo, onde todos nós aqui, creio eu, viu pessoas morrerem do nosso lado, vizinhos, amigos, parentes, familiares, pessoas que amávamos. Vimos nós mesmos muitas vezes ameaçados de morte, sem saber se iríamos viver. E parece que não aconteceu nada. A pandemia foi ontem. E parece que nós nos esquecemos do valor da vida e o tempo que pode acabar a qualquer momento, igreja. Deus está ensinando para a igreja que amanhã eu ou você não estaremos aqui. As pessoas morreram do nada. Pessoas extremamente saudáveis desapareceram da sua vida e da minha vida. O terrível, boa parte delas, que conviviam com você, não conheciam Jesus. Pior do que isso, alguns aqui nunca pregaram o Evangelho. Nunca foram usados. Como você pode dormir com isso? Saber que um ente querido, alguém que conviveu com você, trabalhou com você, e que você nunca pregou o Evangelho, e ela morreu sem Jesus. E se você foi o escolhido de Deus para pregar o Evangelho para esta pessoa,
e você não o fez. O que fazer, pastor? Arrependa-se. Arrependa-se. Confesse. Peça perdão a Jesus. E peça para Ele habitar em seu coração de tal forma que Ele incendeie o seu coração, para que a partir do já, você possa se tornar um verdadeiro evangelista, um pregador do Evangelho. Por viver com essa dor a vida inteira? Não. A palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos os nossos pecados, se você não pregou o Evangelho e seu parente foi embora, quando você reconhece, se arrepende, confessa e pede perdão, a palavra de Deus diz que Ele, Deus, diz: eu não me lembro mais. Mas a partir de então, eu ou você não podemos viver a mesma vida que vivíamos, sem olhar para essas pessoas que estão ao nosso lado, sem Jesus, e que a qualquer fração de segundo, elas morrerão sem Jesus, e que Deus entregou em suas mãos. 5 vidas, irmãos, 5 vidas que Deus está colocando sobre sua responsabilidade, para você dia e noite interceder por elas, para que haja salvação em nome de Jesus. Que eu e você possamos nos comprometermos com esse grande desafio, que isso é um grande desafio, viver para Cristo e morrer para o mundo, que é o que nós simbolizamos no batismo.